Vou dar minha opinião. Primeiro, houve um pênalti, na minha opinião, tá? Esses lances que eu vou dizer aqui, eles são lances interpretativos. Se você discordar de mim, não é nenhum absurdo, tá, Gabriel? Mas pra mim, houve um pênalti no Fluminense não marcado. O do Samuel? Do Samuel Xavier. Concordo. Tá? E pra mim, aquele pênalti do Corinthians não foi pênalti, cara. Interpretativo também. Interpretativo. Pra mim, não foi pênalti, tá? Não foi nenhum absurdo o Zanovelli ter marcado a penalidade. Mas eu não marcaria, eu acho que foi um lance de jogo. A pergunta que eu vou deixar pra arbitragem, assim, eu já desisti de ficar dando minha opinião sobre lances de arbitragem, porque a nossa arbitragem é muito confusa. A nossa arbitragem, se ela tivesse um pouco mais de qualidade, ela iria nos nortear nos nossos comentários. A gente iria ter uma base do que é pênalti, o que não é. E aí a gente poderia formar nossas opiniões dentro, claro, das regras do jogo. Só que a nossa arbitragem é completamente confusa. Então a minha única pergunta sobre a arbitragem é a seguinte: se ele acha que foi pênalti pro Corinthians, eu não discuto, Azevedo, eu também não acho nenhum absurdo. O Marlon foi no mínimo imprudente na forma como ele chegou na jogada. Mas se ele acha que aquilo é pênalti, o do Samuel é 2 vezes mais. Exatamente, perfeito. Então cadê o critério? É só esse o questionamento, é só isso que eu quero falar sobre a arbitragem. Ele quer dar o pênalti pro Corinthians, do Marlon? Ele quer ser rigoroso em excesso, utilizando aquela carga como algo faltoso? Ok. Mas então por que o Samuel, que tomou uma entrada muito mais forte dentro da área, não teve o pênalti em cima dele anotado? E aí o Diniz vai reclamar com razão. Pois é. O Diniz exagera um pouco na reclamação ao longo dos jogos. Quase sempre ele vê um motivo na arbitragem pra reclamar. Ok. Ele cita o histórico do campeonato. Porque em tal jogo não marcaram pênalti, tal jogo nos prejudicaram. Mas em outros jogos, o Fluminense também foi beneficiado em algum momento por erro de arbitragem. O Fluminense não é só prejudicado pela arbitragem. Agora, com relação a ontem, tá coberto de razão. Faltou muito critério. Outra coisa, jogador do Fluminense reclama no banco, é expulso. Tá certo. Ele tem que realmente segurar o Felipe Melo. Ele tem que segurar o Thiago Santos. Ele tem que conter a parte disciplinar. Cara, Felipe Melo... Não. Pô, brincadeira, né? Não tô defendendo, lamentável. Mas por que ele não usa o mesmo rigor pra fazer o Corinthians jogar? Também. Pra acelerar o jogo. Aí o Fluminense que quer jogar acaba ficando nervoso e eu não tô defendendo. O jogador tem que ter equilíbrio emocional, o técnico tem que ter equilíbrio emocional à beira do campo. Mas aí um time quer jogar, o outro não quer. Aí ele beneficia o time que não quer. Acho que a única coisa que dá pra parabenizar na arbitragem é que ele deu um acréscimo interessante. 8. Repôs o tempo. Mas, vamos lá, né, Azevedo? O acréscimo por si só, ele não repõe tudo do jogo. E o jogo picotado? E quantas vezes você quis construir um ataque que o teu adversário não deixou porque ficou enrolando? E nos acréscimos, né, a cera, ela aumenta. Com certeza. E assim... eu não vi uma postura nele de chegar nos jogadores do Corinthians. E aí, galera, vambora, acelera. O mesmo rigor que ele usou pra expulsar jogador do Fluminense no banco. O mesmo rigor que ele usa pra dar bronca em jogador do Fluminense que vai reclamar. Aí eu não vi. E aí ele abre margem pra uma reclamação. Então é só esse questionamento que eu deixo. Eu não vou entrar no mérito do que é pênalti e o que não é. Agora, a gente tem que seguir um critério dentro de cada jogo. Os critérios são diferentes. O Zanovelli apita de um jeito, o Klaus apita de outro, o Daronco apita de outro. Beleza. A gente ainda não tá perto de encontrar uma solução para esse problema. Mas um mesmo árbitro tem que ter critério parecido. Então ele não pode dar aquele pênalti pro Corinthians e não dar o pênalti pro Fluminense. Aí é um completo absurdo mesmo e o Fluminense tem toda a razão de reclamar.